Olá, turma. Voltando com a unidade 2, sou a professora Neuriane e vamos dar continuidade sobre a ética, a cidadania e recursos humanos. Na unidade 2, nós vamos falar um pouco sobre a ética no mundo do trabalho. Na primeira parte, a ética no mundo do trabalho, nós faz uma reflexão sobre como pensar em ética no mundo empresarial. O que vocês entendem sobre o mundo empresarial? Como definir as condutas apropriadas nas relações de trabalho? Que condutas são essas que nós estamos falando? Na unidade 1, nós falamos um pouco sobre a maneira como nos portamos diante as pessoas, a forma de falar, a forma de vestir, como devemos nos portar em qualquer ambiente, como a praia, a igreja, na apresentação de trabalho, entre outros. O que podem ou o que não podem as empresas fazer na concorrência acirrada por mercados e clientes? Entre essas questões, nós podemos pensar a maneira correta de nos posicionarmos em cada situação. Quais são as condutas a ser exigidas dos funcionários ou fornecedores. Essas reflexões são baseadas e desafiadoras no nosso dia a dia. Hoje o mercado de trabalho cada vez mais está acirrada e seletiva. E essa seleção ela tem tudo a ver a forma como nos portamos diante dela. A ética empresarial ela se refere aos valores que são observados por uma empresa na relação com seus clientes, fornecedores e funcionários. A ética ela nos permite aprimorar o tratamento com o outro. Quando eu falo em fazermos um passeio dentro da gente, um turismo, é pensarmos na forma como tratamos o outro, como nos tratamos e como eles devem ser realmente tratados. Hoje o mercado de trabalho ela exige essa conduta até mesmo para o crescimento da empresa. A ética empresarial, ela pensa, ela planeja e dentro de seus atributos, eles questionam muito sobre esses valores. Uma postura ética é de fundamental importância para a sobrevivência da empresa no mundo empresarial, claro, porque se a empresa que contratar funcionários que não tem um mínimo de como tratar o outro, o que significa a palavra ética, o respeito, o tratar, o atendimento, dificulta o trabalho em equipe. Para que a postura ética da empresa seja efetiva, é extremamente necessário que haja uma coerência muito grande entre a teoria, os valores que a empresa diz cultivar e a prática. Os valores que realmente aparecem no seu dia a dia. E são esses valores que nos fazem pensar, nos fazem garantir o nosso trabalho, a nossa formação, o que realmente pretendemos exercer diante uma grande empresa. A ética profissional, como vimos ao longo dessa disciplina, a ética é um conjunto de normas, de condutas inerentes a uma sociedade. E que nas sociedades modernas, a partir da reflexão filosófica, ética ou filosofia moral, ela é um conjunto de normas e ela é racionalizado, né? Isto é, são explicitados os valores e as razões de sua validade. E em seguida nós devemos ter conhecimento sobre como adquirir esse tais conhecimento, como nos portar. Então, está aqui exposto os códigos de ética profissional que diz o seguinte: os códigos de ética profissional são normas criteriosamente estabelecidas pelos conselhos profissionais que regulam cada profissão, para que o exercício profissional em uma determinada área se paute por razões bem definidas. Em outras palavras, a ética profissional se constitui em princípios básicos que orientam o profissional para o exercício de uma profissão. Define o que ele pode fazer e o que ele não deve fazer. Postura profissional. A ética profissional está ligada à postura que se espera de um profissional no exercício de uma determinada tarefa ou profissão, ou seja, é a conduta que o indivíduo deve observar em sua atividade, no sentido de valorizar a profissão ou atividade laboral e bem servir aos que dela dependem. Mas para isso é preciso uma formação do perfil profissional ético. Bom, em geral, durante todo o processo de formação profissional, principalmente quando o estudante tem contato com o mundo do trabalho, ele toma conhecimento do que o perfil ético é um dos grandes critérios das empresas para a seleção de profissionais. Dentro da nossa formação, podemos perceber que o professor nos orienta
nos mostrando, primeiramente, contato com o mundo do trabalho, como ela é apresentada para nós, e tomarmos esse conhecimento de uma forma que podemos nos garantir uma formação adequada e necessária para a nossa realidade. O processo de formação é um momento de o aluno refletir, de dialogar com colegas sobre as necessidades do mundo do trabalho. O profissional ético é uma pessoa com uma formação técnica consolidada, mas, sobretudo, com uma formação moral adequada para exercer uma atividade laboral numa empresa, seja ela grande ou pequena, ou de forma autônoma. Eu coloquei uma tirinha para nós pensarmos um pouco sobre a postura profissional, que diz o seguinte: o chefe diz assim: muito bem, e qual você diria ser o seu maior defeito? Aí o rapaz responde: bom, eu sou viciado em fazer chantagem. E o chefe diz o seguinte: que horror, e por que você acha que a nossa empresa deveria contratá-lo? Aí o rapaz responde: para começar, eu tenho umas fotos suas muito comprometedoras. Então, cadê a ética? Quer dizer que é um abuso, ele pode ameaçar e aí conseguir um emprego chantageando? É uma forma de pensar, mas será que isso tem a ver com ética? A empresa. Do ponto de vista cultural, a empresa é uma organização voltada à produção econômica necessária à vida social. As sociedades criam empresas para a produção de valores que, por sua vez, deverão suprir as necessidades de consumo das pessoas que nelas trabalham. A empresa, portanto, é uma criação social e, como tal, constituída por pessoas que nela interagem. O filósofo grego Aristóteles considerava o ser humano um ser social por natureza, na medida em que definia o ser humano como um ser social e um ser político. A empresa é uma coletividade na qual prevalece o nós sobre o eu. Em decorrência, valores como a confiança mútua e a solidariedade constituem a base das relações para que possam ter espaço, formas éticas de convivência. Dentro da empresa, nós precisamos também ter um pouco de conhecimento sobre as relações de trabalho. Quem é o empregado, quem é o empregador. A CLT, em seu artigo 3º, diz o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Diz o seguinte sobre o empregador: a CLT dispõe que considera-se empregadora a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Isso está escrito no artigo 2º. Os requisitos imprescindíveis para a caracterização do empregado são 5. Quais são elas? Pessoalidade, habitualidade, subordinação, salário e pessoa física. A presença desses 5 elementos é requisito sempre indispensável para o sujeito que realize um determinado trabalho, por enquadrado como empregado. Sobre a carteira de trabalho, que é a identificação profissional. A carteira de trabalho e previdência social é o principal documento de identificação profissional do trabalhador. E nelas são anotados os elementos mais importantes concernentes às relações de emprego passadas e presentes do trabalhador e às alterações relevantes havidas em seus contratos de trabalho, bem como informações de interesse da previdência social. A carteira de trabalho, por que ela é importante? A importância desse documento para o trabalhador é bastante evidente, servindo ele como instrumento de prova em favor do empregado, não só no que tange à existência do contrato de trabalho, mas também quanto às condições estabelecidas no pacto, como valor e composição do salário, condições especiais, férias e etc. A carteira de trabalho é um meio de prova usualmente utilizado para a comprovação perante o INSS no tempo de serviço vinculado à Previdência Social, para fins de obtenção de aposentadoria, recebimento de benefício, entre outros. Na CLT, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, ela é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que de caráter temporário, e para exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Isso está no artigo 13 da CLT. O contrato individual de trabalho, ela dispõe que é o acordo tácito ou expresso, corresponde à relação de emprego, e são as seguintes características do contrato de trabalho, que ela é bilateral, produz direitos e obrigações para ambos, é oneroso, em que a remuneração é requisito essencial,
É comutativo, pois as prestações de ambas as partes apresentam relativa equivalência, sendo conhecidas no momento da celebração do ajuste. O contrato de videotrabalho, a duração, vamos falar um pouco, né? Que diz o seguinte: a CLT fixa o prazo máximo de 2 anos para os contratos a prazo determinado em geral e de 90 dias para o contrato de experiência. Isso está escrito nos artigos 445 e 451. Admite-se uma única prorrogação que deve ser feita dentro dos prazos que a lei fixou. Havendo uma segunda prorrogação, ainda que dentro do prazo legal, o contrato passará a ser considerado por prazo indeterminado. Aviso prévio. O que é o aviso prévio? Durante o aviso prévio, o empregado tem direito a uma redução em sua jornada de trabalho ou ausentar-se, a fim de que possa procurar novo emprego, 2 horas por dia ou 7 dias corrido, por causa do trabalhador urbano, 1 dia por semana, no caso do trabalhador rural. Esse período de redução ou ausência configura a interrupção do contrato de trabalho, pois será remunerado e contado para tempo de serviço. Vamos falar um pouco sobre relacionamentos interpessoais. No cotidiano da organização, os relacionamentos entre as pessoas são fundamentais para que o ambiente saudável de trabalho proporcione condições favoráveis para a tomada de decisão. São as decisões dos profissionais que garantem a imagem positiva da organização perante o mercado, fortalecendo o relacionamento com os consumidores ao longo do tempo como ação importante na conquista da sustentabilidade do negócio. Nos relacionamentos interpessoais, é importante frisar, como eu falei na unidade 1, a questão de você se conhecer e diferenciar posturas, a forma de falar, sentimentos pessoais, diferenciar para os sentimentos a questão da área de trabalho. O profissional, ele tem que garantir a imagem positiva perante o mercado, fortalecendo o vínculo, né, o relacionamento com o consumidor, tratando bem, dando importância para a conquista da sustentabilidade do negócio. Falar um pouco sobre isso nos reflete também sobre as comunicações e conflitos. São os ruídos, né, de comunicação e conflito. O que são isso? São situações da área da comunicação que podem gerar conflitos, como comunicação com consumidores de outras culturas, boatos, feedback para os membros da equipe. A gestão da atuação dos profissionais do relacionamento com outras culturas é papel da liderança da equipe. Contudo, cada um dos seus integrantes precisa ter bem definida a importância de um comportamento adequado a este contexto. Os boatos são fontes inesgotáveis de conflitos. Palavras mal utilizadas ou percepções inadequadas das pessoas, a falta de sigilo e predisposição em se propagar informações não confirmadas costumam causar situações constrangedoras para todos. Então, pensar sobre isso é pensar na garantia de uma formação justa, uma formação necessária e importante. Por isso a disciplina ela nos faz refletir que tipo de posicionamento devemos ter, separando bem as funções, o que cabe a cada um, e evitar problemas como esses, né? Que são os boatos, conflitos, e sempre usar as melhores formas possíveis com o outro. E falando sobre interculturalidade, relações interpessoais e a conduta ética, é importante falar sobre o comportamento ético profissional. Como eu coloquei uma imagem de uma pessoa trabalhando e sabendo das suas obrigações, onde o chefe diz: cadê o relatório de saúde mental da empresa que eu mandei você fazer? E a pessoa fica numa situação constrangedora, sabendo de suas obrigações, deixando de lado as obrigações para fazer outra coisa que não tem nada a ver com a profissão. Os conflitos eles devem ser evitados? Sim, como diz Montano e Charnov em 2010, ela diz o seguinte, que os conflitos podem estimular a inovação da solução de problemas e, consequentemente, pode ser benéfico para a organização. Vale ressaltar, contudo, que neste caso é importante a atuação de uma liderança firme que conduza o processo conflituoso para o caminho dos resultados positivos para todos, sobretudo sem ressentimento das partes envolvidas. E aí a gente fala sobre responsabilidade. Será que tem a ver com a segurança do trabalho? Sim, elas são conhecidas as medidas que as organizações devem adotar para preservar a integridade física das pessoas que trabalham em suas instalações físicas. Trata-se da relação ética e transparente garantida pela legislação que deve ser cumprida. As organizações
que não toma as medidas necessárias, mesmo que seja apenas para cumprimento da lei e não pela consciência ética de seus gestores, têm sido cada vez mais descartadas da lista de empregadores e fornecedores pelos talentos que atuam no mercado e pelos consumidores que quais dependem dos negócios. Portanto, falar sobre responsabilidade é também tema a ser abordado na disciplina. Que tipo de responsabilidade podemos assumir? É importante que possamos olhar as atribuições, as importâncias mesmo em relação à formação, as atributos importantes para a nossa formação. Então, responsabilidade, compromisso, evitar conflitos, tudo isso faz parte da disciplina e podemos refletir um pouco sobre a questão do trabalho, do que realizamos no nosso dia a dia. Então, caros alunos, agora eu finalizo a unidade 2. Peço que vocês estudem, observem as atividades propostas e façam uma leitura sobre o fascículo que está disponível no ABA. A todos eu desejo boa sorte e bons estudos.